Tudo bem, pessoal? Bom, vamos seguindo hoje, para o nosso capítulo 4, aula 4, sobre análise bidimensional. Notem, meus queridos, que, em geral, em economia, é muito pouco provável, que nós estejamos lidando somente com uma dimensão de variável, como está aqui escrito na introdução. Frequentemente, a gente está interessado em lidar com diversas variáveis, E aí, para lidar com um número maior de variáveis, a gente precisa de outras estratégias para tentar mensurar a relação entre elas, tudo bem? Para que a gente possa resumir e apresentar bem esse conjunto de dados. Então, os dados, em geral, quando a gente quer analisar mais de uma dimensão de um problema, nós temos mais de uma variável. Dando um exemplo aí que a gente viu uma tabela na segunda aula sobre pessoas, onde tinha grau de instrução, idade, escolaridade, tínhamos também salário. A gente pode estar tentando analisar duas dimensões desse conjunto. E aí, esses dados, normalmente, eles vão vir em forma de uma matriz, usualmente com as colunas indicando uma das variáveis e as linhas indicando aí os elementos que vocês estão observando como eu mostrei nas aulas anteriores para vocês. Vamos olhar a tabela 4.1 para P variáveis. A gente, em geral, tem essa apresentação da tabela de dados. Você tem aí de 1 até N indivíduos, que são representados nas linhas, e as variáveis nas colunas, tudo bem? Então, essa especificação aqui que eu estou reforçando com vocês é uma estrutura básica de um banco de dados. Nesse capítulo, a gente vai tentar deter a nossa atenção no caso em que temos duas, tudo bem? Olha, eu quero fazer uma análise bidimensional, eu quero olhar duas facetas de um problema e eu quero relacionar isso para ter uma intuição melhor daquilo que eu estou analisando. Tá, pessoal? E aí a gente tem várias formas de fazer análise bidimensional de duas variáveis, ou dois conjuntos de dados. A gente pode fazer análise de duas variáveis qualitativas, análise de duas variáveis quantitativas e análise que mescle uma variável qualitativa com outra quantitativa. Esse capítulo eu considero de grande importância para o curso de economia como um todo, porque vocês vão ver que frequentemente os nossos dados econômicos são, como todos sabem, quantitativos, Inflação, PIB, desemprego, câmbio, são numéricos. Porém, existem problemas dentro da economia em que a abordagem qualitativa ela é interessante para a gente explorar, tudo bem? Se nós quisermos analisar a qualidade de instituições, de um sistema legal, de um sistema democrático, de um país, nós podemos encontrar alguma informação como, por exemplo, ruim, bom e ótimo, tudo bem? Classificando categoricamente. Então, a gente tem que ter também arcabouço para poder compreender melhor aqui em estatística já como tratar variáveis qualitativas nos nossos bancos de dados. Em econometria, nós também vamos ver no próximo semestre uma abordagem para variáveis qualitativas e categóricas. Mas aqui em estatística eu já gostaria de introduzir a vocês essa análise. As técnicas, elas vão ser concentradas em três situações diferentes. A gente vai ter a tabela de dupla entrada ou de contingência, o gráfico de dispersão ou de quantis e como variações na variável quantitativa ocorrem de acordo com as categorias da qualitativa, tá? Notem que cada uma dessas técnicas aqui vem associada a possibilidade que a gente tem de considerar duas variáveis. Se ambas são qualitativas, a gente vem nessa tabela de contingência. Se ambas são quantitativas, a gente costuma ir para a questão da dispersão. E quando elas alternam, uma é qualitativa, a outra é quantitativa, nós vamos aqui olhar como uma varia de acordo com as categorias da outra. Então, em todas as situações, pessoal, o nosso objetivo, como eu já falei para vocês, é resumir esses dados e tentar encontrar possíveis relações ou associações, identificar padrões entre essas duas variáveis, por meio de métodos gráficos e medidas numéricas. Tudo bem? Então, o restante dessa aula eu vou dividir dessa forma. Vamos analisar variáveis qualitativas e a associação entre duas qualitativas.
A medida, né, de associação também entre variáveis qualitativas, então nós vamos ter aí tanto gráfico quanto quantitativo. Vamos associar, né, variáveis quantitativas, medidas de associação entre variáveis quantitativas e, por fim, né, a associação entre qualitativa e quantitativa e as medidas de associação. No último tópico eu trago para vocês aí o famoso, né, gráfico QQ, que é amplamente utilizado em artigos científicos, em livros-texto. Os autores costumam explorar muito porque ele dá intuições muito legais, né, a respeito da interação entre duas variáveis, se valores altos de uma estão associados a valores altos de outra ou não. Tudo bem? Beleza. Então vamos iniciar com as variáveis qualitativas. Eu vou dar para vocês o exemplo 4.2, tá? Suponha que queiramos analisar o comportamento de um conjunto das variáveis y, que é grau de instrução, lá na nossa tabela do capítulo 2, 2.1, e v, tudo bem? Que é a região de procedência, cujas observações estão contidas, né, nessa tabela 2.1 também, tá? Então você quer saber se o grau de instrução tem a ver com aspectos geográficos da região que a pessoa reside, tá? A distribuição de frequências ela vai ser representada por uma tabela de dupla entrada e está na tabela 4.2, tá? Então, retomando aqui o nosso exemplo 4.2, é essa tabela aqui do capítulo 2, a mesma, vocês se lembram? As linhas formam, né, os indivíduos e as colunas são as variáveis. Nós estamos tentando ver aqui se o grau de instrução dos indivíduos tem alguma associação com a região de procedência, né, entre capital e interior, tá bom? Então, cada elemento do corpo dessa tabela dá a frequência observada das relações simultâneas entre y e v. Então, notem, aqui nas minhas linhas eu vou trabalhar a variável v, né, que é a região de procedência, capital, interior e outra, e nas minhas colunas eu vou trabalhar a variável y, que é o grau de instrução. Aí eu tenho ensino fundamental, médio e superior. Notem que essa frequência absoluta que vocês notam aqui no interior da tabela é, por exemplo, o número 4. Existem 4 pessoas que têm o ensino fundamental e são provenientes da capital, tudo bem? Então, é uma associação das duas características. Ao mesmo tempo, se eu for para o outro lado da tabela aqui na região inferior, eu tenho pessoas com ensino superior e que são de outra, né, localidade além da capital e do interior. Tudo bem? Então, eu posso, a cada categoria da variável y, né, ter aí a frequência absoluta associada a cada uma das categorias da variável v. Como eu falei para vocês, a linha, né, dos totais e a coluna fornece a distribuição da variável y e v. Então, aqui no total das colunas, eu tenho que o ensino fundamental tem 12 pessoas, ensino médio 18 e superior 6. Exatamente a mesma frequência, a mesma distribuição absoluta que a gente viu lá no capítulo 2. Tudo bem? De frequência absoluta. Da mesma forma, nas linhas eu tenho que, proveniente da capital, existem 11 pessoas, do interior 12 e de outra região 13. A mesma frequência também, se a gente colocar em termos absolutos, tá? Então, o final de cada coluna, né, a linha final de cada coluna nos dá o total daquela categoria por coluna, e aqui a linha final, né, a parte final da linha, ela nos dá o total para a variável que está contida na linha. Tudo bem? E, obviamente, pessoal, se você somar esse total das linhas ou o total das colunas, você vai ter o valor 36. Tudo bem? Essa daqui a gente vai chamar de distribuição da variável y e distribuição da variável v. Quando, né, a gente está agora interiormente olhando para essa questão cruzada, a gente teria a distribuição conjunta dessas variáveis, já que as frequências estão associadas sempre a 2 elementos. Tudo bem? Então, em vez de trabalharmos com as frequências absolutas, a gente pode construir uma tabela também de frequências relativas, com proporções, né, como foi feito lá no caso unidimensional. Porém, quando a gente passa essa tabela absoluta, isso para quaisquer duas variáveis qualitativas, tá, gente? Quando a gente passa dessa tabela aqui de frequência absoluta para uma tabela de frequência relativa, a gente tem, né, alguns cuidados que precisam ser tomados. Como exemplo,
Eu poderia fazer uma frequência em relação ao total geral, tá? Então, eu pegar e dividir cada elemento desse em relação a 36. Eu posso fazer em relação ao total de cada linha, né? 11, 12, 13. E posso fazer também em relação ao total de cada coluna, tudo bem? Pensem o seguinte, 4 sobre 36, né? Se eu for fazer em relação ao total final. Ou 4 sobre 12, se eu quiser olhar só o ensino, só a categoria da coluna, ou poderia fazer 4 sobre 11, se eu quiser olhar só a categoria da linha, tudo bem? Então eu tenho 3 formas de fazer a frequência aqui relativa. Vou mostrar para vocês. Ó, nesse caso aqui, né, a tabela 4.3 ela dá a distribuição conjunta das proporções em relação ao total geral das variáveis y e v, tudo bem? Definidas no texto. Então, veja bem, pessoal, vamos voltar. Ó, eu tenho 36 no total, tudo bem? Quanto é 4 sobre 36, né? Vejam bem. 4 em 36, você divide por 4 dá 1, é 9. É mais ou menos 1/9, tudo bem? Que vai dar 1 dividido por 9, aproximadamente 11%. Tudo bem, pessoal? Mais ou menos isso, tá? A mesma coisa eu fiz aqui, ó. Se for 5 em relação a 36, eu vou ter quem? Eu vou ter aproximadamente 14%. Tudo bem? E assim sucessivamente para cada um desses elementos que é interior à tabela, eu vou utilizar o 36 sendo dividido. Tá bom? E obviamente, né, o 36 pelo próprio 36 tem que dar o 100%. Eu tenho agora outra alternativa, como eu falei para vocês. Eu poderia organizar, né, a distribuição conjunta em relação aos totais de cada coluna da variável y e v. Tudo bem? Então, pensem o seguinte aqui, pessoal. Quanto é 4 em 12? Não mais em 36. Agora, só olhando para a coluna. 4 de 12 é 1/3, que é quanto? 33%, como vocês podem ver aqui. Tudo bem? 3 em 12 é 1/4, que é quanto? 25%. E, por fim, 5 em 12 vai dar próximo aí de 42%. Então, já na tabela 4.4, a gente está olhando o total de cada coluna e dividindo esses elementos aqui da coluna pelo respectivo total, nessa linha final de total aqui. Tudo bem? E óbvio, né? A gente também pode fazer um raciocínio análogo, né, para as linhas, tentar dividir esses elementos, né, pelo valor total da linha. Então, tem que ser bem claro o que você pretende fazer, tá? Algumas observações. Ah, Michel, qual que eu escolho em relação ao total geral, total de cada linha ou da coluna? Depende do que você quer, né, apresentar ali. Tudo bem? Tem que deixar claro. Eu estou trabalhando frequência absoluta ou relativa e eu estou olhando para o total geral, para o total da coluna ou para o total da linha. Beleza, pessoal? E, obviamente, né, a comparação entre as duas variáveis ela também pode ser feita utilizando uma análise gráfica, que é ainda mais visual, como eu falei para vocês na aula anterior. Tudo bem? Você pode pegar aqui os dados, né, que você utilizou nessas tabelas e passar eles. Então, vejam aqui que coisa interessante. A gente tem que, por nível de instrução, fundamental, médio e superior, né, além do total, a gente tem colunas, né, barras dentro dessa grande barra, tá? E onde a barra azul claro representa que a pessoa é proveniente da capital, a barra branca do interior e essa barra azul escura de outro, tá? Então a gente pode bater o olho e ver o seguinte, olha, quando a pessoa tem o ensino médio, né, como grau de instrução, a maioria dessas pessoas é proveniente do interior. Tudo bem? Já quando a pessoa tem o superior, né, como grau de instrução, a maioria dessas pessoas com superior completo, elas ou vão ser da capital ou de outra localidade, né, quando a gente compara aqui as categorias de aprendizado. Então você pode fazer um gráfico de barras, que dentro das barras você analisa a outra categoria. Tudo bem, gente? Espero que tenha ficado claro, tá? Isso a gente fez até agora para variáveis qualitativas, tá? Eu passei para vocês o que é, passei aí
a nossa tabela, né, de dupla entrada ou tabela de contingência e uma análise gráfica. Agora, associação, pessoal. Agora vamos pensar aí em um quesito numérico, né, para a gente ter os dados para fornecer para o nosso leitor ou para o nosso espectador. Quando a gente quer associar, né, a variáveis qualitativas, né, a gente tem como objetivo entender o grau de dependência entre elas, tá? De forma que a gente possa prever o resultado de uma quando conhecemos a outra. Tudo bem? Então, essa é uma grande questão. Eu estou estudando ao mesmo tempo o grau, né, de instrução e a localidade para ver se uma ajuda a prever a outra, né? Se eu encontro frequências mais comuns e desenho determinado padrão para aquela empresa, né? Olha, quando chegar uma pessoa de ensino superior, eu espero aí que ela seja proveniente de tal lugar. Tudo bem? Para a gente tentar fazer, né, dar suporte a uma possível análise preditiva, tá? Para exemplificar, pessoal, vamos trabalhar agora com o exemplo 4.2, que difere. A gente quer verificar se existe ou não associação entre o sexo, tá, e a carreira escolhida por 200 alunos de economia e administração, tá? Um exemplo claro. Na nossa coluna, né, nós vamos ter aí o sexo, masculino e feminino, e na nossa linha nós temos o curso escolhido, economia e administração. Tá? Nós temos um total de 200 alunos, né, que é a soma das linhas ou a soma, né, da linha final das colunas. E temos que 85 desses 200, né, eles são meninos e estão cursando economia, enquanto 35 são meninas e estão cursando economia. Já por outro lado, né, nós temos que para a administração, 55 são do sexo masculino e cursam administração, enquanto do sexo feminino nós temos aí 25. O nosso total por coluna nos dá aqui, desses 200, cerca de 140 são do sexo masculino e 60 do sexo feminino. Já para o curso, dos 200, 120 escolheram a opção economia, enquanto 80 escolheram a opção administração. Tá? Por enquanto, a gente tem uma tabela de dupla entrada, a gente tem uma noção mais ou menos aí das frequências, né? Nós estamos vendo aqui uma característica muito forte de masculino com economia, mas a gente ainda não tem, né, uma noção, digamos, clara de como esses dados estão se comportando. Tá? Se a gente construir agora a proporção, tá, os resultados parecem indicar não haver dependência entre as duas variáveis, tá, para um conjunto de alunos considerado. Notem que, quando eu construo a proporção, vejam bem, 35 de 60 vai ser o quê? Cerca de 58%, tá? Enquanto 85 de 140 é cerca de 61%. Então, eu estou fazendo aqui a minha proporção não em relação aos 200, tá? Eu quero que isso fique claro para vocês, mas sim em relação ao total de cada coluna, tá? Eu estou falando o seguinte, pessoal, eu quero saber se o sexo do indivíduo está associado ao curso que ele escolhe. Vejam bem, no curso de economia, né? O sexo masculino, 61%, escolhem economia e 39% administração, enquanto do sexo feminino, 58% economia e 42% administração. Quando a gente olha o sexo, né, a gente vê que as proporções do sexo masculino e do sexo feminino são próximas, né, das marginais totais. Essa que é a grande questão. Do total, a gente tem que, de todos os 200 alunos, 60% escolheram economia, tá? 120, e 80% administração. Esse percentual, ele parece se manter dentro, né, da categoria do sexo. Então, olhem bem, vê se vocês compreendem a sacada aqui de uma tabela, como que ela dá uma informação muito interessante. Quando a gente faz o 100% sendo a coluna, a gente tem que, independente do sexo, 60% escolhem o curso de economia, enquanto 40% escolhem o curso de administração. Quando a gente divide por sexo, é 58,61 para economia, 42,39 para administração. São valores extremamente próximos. Então, parece que dividir esses alunos por sexo não tem
distinção, tudo bem? Não é algo que mostre dependência forte entre essas duas variáveis. Por mais que aqui, né, a gente bate o olho num valor alto, acha que tem alguma relação aqui para o caso masculino de economia, mas se nós compararmos, né, com o percentual total dos cursos, né, escolhidos, a gente vê que o sexo aparentemente não mostra relação direta com o curso que a pessoa escolheu. Beleza? Agora vamos pegar um contra-exemplo para vocês verem melhor o que eu estou falando, o que eu quero dizer. Tudo bem? Vamos pegar essa tabela 4.7, que ao invés de economia e administração, a gente está pondo física e ciências sociais. Tá? Vou fazer a mesma coisa, só que aqui dentro, notem que eu estou representando dentro da mesma tabela o absoluto e o relativo entre parênteses. Tá? Eu tenho 200 alunos, 120 escolheram física, 80 ciências sociais. Tá? Ou seja, 60-40, mesma proporção aqui que eu vi em economia e administração. Só que quando eu divido por sexo, pessoal, notem que para o sexo masculino, 71% escolheram física e 29% ciências sociais. Tá? Enquanto a maioria vai mudar no sexo feminino. Do sexo feminino, somente 33% escolhem física e 67% escolheram ciências sociais. Então, a maioria muda. Enquanto, no caso masculino, a maioria escolhe física, no caso feminino, a maioria escolhe ciências sociais. Portanto, nesse caso, parece que existe uma relação entre as variáveis sexo e curso escolhido. Eu posso dizer que o sexo, né, do indivíduo não é independente da sua escolha. Existe uma relação entre essas variáveis e o sexo faz diferença dentro desses dados analisados. Tudo bem, gente? Não vou criar uma regra, uma lei universal de que sempre vai ser assim em qualquer lugar, em qualquer universidade. É dentro da amostra que nós estamos analisando. Estatística é sempre isso, naquele mundinho dos dados que ele te permite, né, analisar. Tudo bem? Beleza, então o que eu queria passar para vocês de associação de variáveis qualitativas, como eu havia falado, é isso. As variáveis qualitativas, né, a associação entre elas por meio da tabela de contingência, né, de dupla entrada e medidas de associação para a gente ver aí a frequência relativa, né, onde nós fizemos aí o cálculo por coluna e descobrimos, né, algumas distinções aí no caso qualitativo. Tá? Então, basicamente, o que a gente fez, pessoal, para associar essas variáveis qualitativas foi olhar as frequências relativas delas. Michel, mas a única forma de você fazer um cruzamento, né, entre duas categorias de variáveis distintas num banco de dados é essa? Não. Eu mostrei para vocês a associação, agora a gente vai entrar nas medidas, tudo bem? Literalmente nas medidas, onde nós vamos calcular valores de coeficientes para fazer a comparação. Tá? Quando existe, pessoal, essa associação entre variáveis, sempre é interessante a gente quantificar, tudo bem? Uma coisa é você vir aqui no caso da economia e administração que parece não existir. Outra coisa é no caso da física e ciências sociais que parece existir, né? Essa relação forte. Então, nós queremos ter uma medida de quantificação. Tá? A gente vai analisar duas aqui que eu vou apresentar para vocês. O coeficiente de contingência C e o coeficiente de contingência T. Eles têm uma pequena diferença em que o T vai estar entre 0 e 1 majoritariamente, mas eles têm fórmulas um pouquinho diferentes. Tá? Mas antes de dar a fórmula geral para essas medidas de associação, a gente vai introduzir uma notação geral para tabelas de dupla entrada. Tudo bem? Suponha que você tem duas variáveis, x e y agora, tá? Em que x está nas linhas e y nas colunas, né? Então, cada linha é uma categoria de x e cada coluna é uma categoria de y, tá? Que vai de A1 até AR para x e de B1 até BS para y. Tudo bem, pessoal? Então, estou falando com vocês dessas legendas. Agora, dentro dessa tabela, nós temos também o quê? Os elementos pertencentes à iésima categoria de x e jésima de y, como eu mostrei para vocês lá na tabela anterior, tá vendo? Esse elemento N11, ele é o elemento de frequência em que os indivíduos observados, eles têm a categoria A1 para x e B1 para y, ao mesmo tempo, tudo bem? Já os NI ponto, como vocês podem ver,
eles são o número de elementos da iésima categoria de X. Então, I ponto. I, ele vai de 1 até R, tudo bem? Então, a gente tem aqui I1 ponto, N1 ponto, N2 ponto até NR ponto. Eles são o quê? Os elementos dessa categoria de X em cada linha, tá? O total de elementos dessa categoria relativa. Ao contrário, né, o N.J, ele é o quê? Ele é o total de elementos da categoria B da variável Y. Então, ele é o final de cada coluna, né? O total aqui embaixo. Tudo bem? E por fim, pessoal, o N dois pontinhos, ele é o total de todo mundo que está sendo observado, né? Ou independente das categorias, é quantas observações você tem aí para estudar. Beleza, se as variáveis, agora a gente vai fazer uma suposição aqui. Se as variáveis x e y não forem associadas, né? Ou seja, se elas forem independentes, o que eu mostrei para vocês aqui atrás? Ó? Eu espero que a proporção na coluna, né, seja a mesma do total. Então, o que a gente vai fazer? Eu espero que todos os elementos I, né, J dividido por N ponto algum J, né, no caso 1, 2 até S, vejam bem, o IJ, tá, um elemento aqui, dividido pelo ponto 1, que ficaria o total da coluna, como eu falei para vocês. Eu espero que a razão de N11 sobre N.1 seja igual à razão de N12 sobre N.2 e até N1J sobre N.J. Eu espero que as razões de coluna elas sigam, né, o mesmo padrão do total, tudo bem? Assim como a gente pode ver aqui. E aí, nesse caso, pessoal, em que todas as proporções seriam iguais, a gente poderia, né, ainda reescrever dessa maneira aqui. Tudo bem? Considerando um N asterisco e J dividido por N ponto J, né? Aqui é a mesma lógica dessa proporção, ele seria igual ao NI ponto sobre o N total, que é o que, gente? NI ponto sobre o N dois pontos, né? Aqui faltou 2 pontos, mas não tem problema não. Sobre o N total de observações que você tem. O que essas igualdades aqui estão dizendo para a gente nessa primeira e essa segunda? Que a proporção que eu observo no total, né, de N1 pontos sobre N2 pontos, N2 pontos sobre N2 pontos, ela vai ser a mesma para cada categoria de Y, né, para cada categoria B que está localizada na coluna. Beleza? E aí a gente pode, né, passar esse termo aqui que está dividindo para cá, multiplicando e isolar esse N asterisco e J como NI ponto vezes N ponto J dividido por N, tudo bem, gente? Em termos de frequências relativas, a gente ainda poderia escrever que F, né, asterisco e J é FI ponto vezes F ponto J, tudo bem? Por que é em termos relativos? Porque quando a gente pega o total, a gente está falando de valores absolutos, tá? Essa tabela aqui em absoluto. Se for percentual, você não precisa dividir por esse Nzão aqui, Nzinho, desculpa, tá? Você não precisa fazer essa divisão, você pega direto a frequência, tá? E aí, pessoal, por que eu estou dando, né, esse valor aqui de N asterisco e J? Para a gente usar no chamado, né, Qi quadrado de Pearson, que vai ser o quê? Uma fórmula que nós vamos, é uma variável que nós vamos implementar lá no coeficiente de contingência C e T, tá? Esse Qi quadrado, ele é igual a um somatório duplo NIJ menos NIJ asterisco ao quadrado sobre NIJ asterisco. Notem que todo esse slide 23 que eu mostrei para vocês é no caso se x e y forem independentes. Especificamente, se eles não forem independentes, isso daqui não vale. Então, qual que é a lógica desse Qi quadrado de Pearson? Ele vai mostrar as discrepâncias dos valores da sua tabela reais para o valor que seria se eles fossem independentes. Tudo bem? Então, ele vai fazer o quê? Ele vai comparar cada categoria se ela está longe ou perto da proporção do total. Basicamente isso, como eu fiz aqui com vocês. Ó. A gente vai ver se, para cada categoria do sexo, né, na economia e administração, ela está próxima ou longe desse total aqui, dos cursos, né, da segunda variável qualitativa. Tudo bem? Então, essa é a lógica aqui do Qi
do Qi quadrado de Pearson, tudo bem? Então ele vai considerar a discrepância existente entre o valor observado da categoria e o valor esperado se elas fossem independentes as duas variáveis, tá? Ah, Michel, por que tem dois somatórios? Porque eu estou trabalhando com I e J, né? Já que eu tenho duas variáveis, eu estou trabalhando aqui com variáveis de linha, né, que é a x, com as categorias da linha, e as categorias da coluna, né, que é o y. Aqui no caso do x, pessoal, a gente tem i. No caso do y, a gente tem b. Tudo bem? J. Desculpa, tá? Então, o i é relativo à linha e o j é relativo à coluna, assim como na álgebra matricial comum, tá? Então, por isso que tem dois somatórios, porque a gente está fazendo o cômputo para duas variáveis dentro da mesma tabela. Tudo bem? Então, o Qi quadrado vai ser essa expressão, né? Se a gente fosse colocar em frequência relativa, né, bastaria mudar o total aqui pela frequência relativa de interesse, né, com um asterisco, como eu mostrei para vocês, e pôr esse n aqui para fora. Beleza, pessoal? Ok. E aí, com base nesse Qi quadrado de Pearson, que nós vamos calcular o nosso coeficiente de contingência C e o coeficiente de contingência P. Tudo bem? Então, o Pearson definiu essa medida de associação chamada de coeficiente de contingência por C é igual a raiz de Qi ao quadrado sobre Qi ao quadrado mais o número de observações que você está avaliando. Esse valor aqui, né, essa raiz quadrada, vai te dar o coeficiente de contingência. Já o coeficiente, o C aqui no caso, já o T, ele é o quê? Ele vai ser a mesma coisa, porém, ele vai variar entre 0 e 1, tudo bem? Porque o coeficiente anterior, o C, ele pode ter qualquer valor. Já no caso, né, do coeficiente T, a gente vai ter aí travado entre 0 e 1, né? Então, o valor máximo de C depende de RS. Para evitar esse inconveniente, no caso do C, a gente costuma definir o coeficiente T, que ele é padronizado, assim por dizer, né, entre 0 e 1. Então, ele vai ser a raiz quadrada do Qi quadrado sobre n dividido por r menos 1 vezes s menos 1. RS é a quantidade de categorias de cada uma das variáveis, r da x e s do y. Tudo bem, pessoal? Então, esses dois coeficientes, eles vão nos dar valores, né, quantitativamente para a gente poder medir, de certa forma, a associação entre as variáveis da nossa tabela de contingência, né, ou a nossa tabela de dupla entrada. Tudo bem? Vamos pegar um exemplo aqui para ilustrar, tá? Medida de associação entre variáveis qualitativas, exemplo 4.3. Vamos supor que a gente quer verificar se a criação de determinado tipo de cooperativa está associada com algum fator regional. Tudo bem? Então, a gente vai coletar dados relevantes para duas variáveis, tá? Aqui a gente tem nas linhas o estado e nas colunas o tipo de cooperativa, tá? Eu tenho cooperativa do consumidor, do produtor, cooperativa de escola e outras. E aqui nos estados eu tenho São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Eu quero saber se a região está associada ao tipo de cooperativa. Aqui a gente tem a tabela, né, de dupla entrada com os valores absolutos aqui e entre parênteses as variações percentuais. Tudo bem, pessoal? E note, você pode me perguntar, poxa, Michel, mas é percentual em relativo a quê? Tá? Olhem lá, se o 100% está fechando aqui na linha, é um percentual, então, relativo a linha, tá? Em São Paulo, eu tenho essas proporções, né? 33, 37, 12 e 18, olhando só para São Paulo. Olhando só para Paraná, 17, 34, 42 e 7, né? Fechando aqui na linha 100%. E no Rio Grande do Sul, a mesma coisa. Então, eu não estou pegando 214 e dividindo por 1.551. Eu estou pegando 214 e dividindo por 648. Tudo bem, gente? Notem essa distinção, tá? Então, começamos classificando, né? O estado vai ser a nossa variável x e o tipo de cooperativa é a nossa variável y. Ainda, né, a gente tem que x possui quantas categorias, pessoal? 3 e o y possui 4 categorias de cooperativa. Para a gente calcular o Qi quadrado, a gente vai resolver da seguinte forma. Vamos aplicar, né, o somatório duplo, né? Ele vai de 1 a 3 no caso R, né, da variável x, e de 1 a 4 no caso S para a variável y, tá? Então, a gente vai abrir esse somatório da seguinte forma, vejam bem. Como tem 2, a gente abre o de dentro e deixa o de fora. Ó, eu vou abrir de 1 a 4 só substituindo o J,
tá? Então eu tenho NI1 menos N asterisco I1 dividido por N asterisco I1, mais NI2 menos NI2 asterisco dividido por NI2 asterisco, né? O de cima aqui ao quadrado. Então notem, esse somatório de dentro eu estou abrindo ele do 1 até o 4, beleza? E aí depois que eu faço essa abertura, que eu faço o outro somatório. É assim que a gente resolve o somatório duplo, tudo bem? Eu fiz essa primeira abertura aqui, eu vou fazer agora a repetição 3 vezes. Por quê? Essa minha primeira abertura, ela ficou em função de I. Tá? Eu tenho I1, I2, I3, I4. Agora eu quero substituir o I por 1, 2 e 3. Então eu vou ter toda essa expressão para calcular o meu Q quadrado de Pearson aqui, tá? Onde tem N11 menos N1 asterisco ao quadrado sobre N11 asterisco. E aí eu vou ter 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 3, 3 e 3, 4. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Que coincide com o quê, pessoal? Com o número de entradas da minha tabela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tudo bem? Então, eu literalmente vou fazer o cálculo para cada um dos elementos, né, ali da minha tabela. Resolvendo esse cálculo aqui maravilhoso, a gente vai chegar num valor de 173,37, tudo bem? Então, eu achei o meu Q quadrado de Pearson, tá? Voltam lá. Achei meu Q quadrado de Pearson, agora eu posso calcular o coeficiente de contingência C e o coeficiente de contingência T, tá? Dessa forma aqui. Ó, o meu C vai ser, então, Q quadrado dividido, né, pelo Q quadrado mais N, que vai dar raiz disso tudo 0,32, e o meu T, ele vai ser o quê? O Q quadrado sobre N, né? R menos 1, S menos 1, que vai dar raiz quadrada disso 0,14. Então, eu tenho os valores aqui dos meus coeficientes de contingência para medir o quê? O grau de associação entre essas variáveis, tá? Como eu falei para vocês, entre 0 e 1 para o T, eu estou achando aqui 0,14. Existe uma associação, mas aparentemente ela não é tão forte. Tudo bem, gente? Mas ela existe. Ok, então, né, só retomando. Falei para vocês, né, a importância da gente analisar em termos de mais de uma dimensão as variáveis, principalmente econômicas. A gente falou, né, que tem as variáveis qualitativas e elas podem ser associadas, né, por meio de uma tabela de contingência ou dupla entrada e por meio de análise gráfica. Além disso, agora no final eu passei medidas quantitativas para vocês conseguirem calcular, né, o poder aí de associação entre essas variáveis através dos coeficientes de contingência C e T feitos por Pearson, tá? Beleza, pessoal? Ok. Essa primeira parte, principalmente para variáveis qualitativas, ela é muito importante, tudo bem? Por quê? Se você tiver duas qualitativas, né, você não tem quantitativa na jogada, então você precisa de formas, digamos, quantitativas de mostrar que aquela relação que você está falando, ela existe de fato. Tudo bem? Agora, né, nós vamos fazer as regras de associação entre variáveis quantitativas, tá? Eu vou fazer, então, eu fiz as duas qualitativas, vou fazer entre duas quantitativas e vou deixar por último quando for alternado, como eu mostrei para vocês lá nos casos no início do capítulo, tá? Então, além da possibilidade de uma análise de contingência, né, as variáveis quantitativas elas são passíveis de procedimentos analíticos e gráficos mais refinados. Por quê? Quando a gente está trabalhando só com variáveis numéricas, a gente tem um ferramental maior e fica relativamente mais fácil, né, ofertar uma quantidade de procedimentos analíticos e gráficos mais volumosa, assim por dizer. Um dispositivo bastante útil, gente, para a gente verificar a associação entre duas variáveis quantitativas ou entre dois conjuntos de dados é o gráfico de dispersão, tá? Então, da mesma forma que eu fiz nas qualitativas, eu vou fazer aqui nas quantitativas. Vou passar para vocês a regra de associação e, por fim, as medidas de, né, relação entre elas. Qual que é a lógica do gráfico de dispersão, pessoal? O gráfico de dispersão, você vai colocar no plano cartesiano, tudo bem, com o eixo das ordenadas e abscissas, os pontos dos seus dados.
Você vai literalmente marcar os pontinhos e vai olhar se eles estão subindo conjuntamente, descendo, ou se eles não aparentam ter nenhuma relação visual. No primeiro caso A aqui, a gente tem uma relação positiva entre as variáveis. Vocês estão vendo? Valores baixos estão associados com baixos e altos com altos. Então, é uma relação positiva, uma relação crescente. No caso B, é uma relação decrescente, né? Valores altos de X estão associados a valores baixos de Y e assim sucessivamente. E no caso C, pessoal, a gente diz que não há relação, porque a gente não consegue traçar aqui visualmente nenhum padrão, tá? Quando ele tá um bloco assim no meio, ou um círculo, uma nuvem travada, a gente não vê associação. Mas quando é algo positivo ou negativo, né, que a gente vê essa inclinação da nuvem, a gente consegue, né, falar aí de uma relação mais bem estabelecida. Tá? Como eu falei, em A a relação é positiva, em B ela é negativa e em C ela é zero, tudo bem? Para exemplificar, vamos trabalhar com o exemplo 4.4, tudo bem? Vemos que parece haver uma associação entre as variáveis porque no conjunto, à medida que aumenta o tempo de serviço, aumenta o número de clientes, tá? Então vejam bem, eu estou trabalhando aqui a minha variável x como anos de serviço e a minha variável y, né, como um número de clientes daquele agente, tá? Então eu tenho o agente A, B, C, D até o agente J. Eu tenho o número de anos de serviço que esse agente tem, né, como se fosse uma experiência, e o número de clientes que ele tem. Vejam bem, o agente A ele tem 2 anos e 48 clientes. Já o agente E, aqui mais no meio, ele tem o dobro de tempo de serviço e 43 também, né? Não parece tanta diferença. Mas quando eu olho H e J, eu tenho aí agentes com 8 a 10 anos e o número de clientes aumenta expressivamente, tem perto de 60 até 70 clientes, tá? Então parece que à medida que os anos de trabalho aumentam, você tem aí um número de clientes maior, né? O que faz sentido total, né? Com as teorias modernas, você tem uma fidelização maior de clientes e a pessoa que já trabalha há mais tempo conhece um número maior de pessoas. Se a gente plotar, né, literalmente, a gente pegar aqui, ó, o meu eixo X é anos de serviço, o eixo Y, número de clientes, e marcar, rabiscar um pontinho lá com lápis, eu vou ter essa figura aqui. Vejam bem, o que essa figura parece? Ela parece ser uma relação positiva. É óbvio, né, que a gente vai ter exceções, mas em média aqui geral eu vejo uma reta ascendente, né? Eu conseguiria traçar aqui no meio, então me parece que há uma relação positiva entre anos de serviço e número de clientes conquistado aí pelo agente. Beleza, pessoal? Ok. Essa análise do gráfico de dispersão, ela é muito útil, porém ela não é suficiente, tudo bem? Porque você pode virar para mim e falar, não, Michel, beleza, eu estou vendo que tem uma relação positiva, que é negativa, que não tem, mas quão positiva, quão negativa, qual que é a força dessa relação? E para isso a gente precisa de algumas medidas de associação, tá? Nessas medidas eu vou mostrar para vocês 2 medidas clássicas na estatística, a covariância e a correlação linear. Elas são muito úteis, né, para a gente classificar e quantificar a associação que a gente viu no gráfico de dispersão. Tudo bem? Elas funcionam também para pares, para 2 variáveis, mas elas são extremamente úteis. A gente vai ver, tá? A covariância, vamos começar por ela. Dados n pares de valores, né, x1, y1 até xn, yn, Michel, que negócio é esse de par de valor? Vamos voltar aqui para vocês verem, tá vendo? Ó, se a variável x é 2 e a variável y 48, um par é 2,48. O segundo par é 3,50. O terceiro par é 4,56 e assim sucessivamente. Um par de valores que eu estou dizendo aqui é como se fosse uma coordenada, literalmente, a coordenada do seu ponto. Tá? A gente vai chamar de covariância entre 2 variáveis x e y essa equação aqui. 1 sobre n, né, que é o total de observações, um somatório de xi menos x barra, yi menos y barra sobre n. Então, essa expressão aqui, esse somatório, ele vai nos dar aí mais ou menos a relação de força entre essas 2 variáveis x e y, né? Ou seja, a média dos produtos dos valores centrados das variáveis. Eu estou mensurando aqui o que, gente?
desvio em relação à média para x e para y e associando em somente um indicador, tudo bem? Para duas variáveis. Já o coeficiente de correlação, a gente tem um problema aí similar ao que acontece lá no coeficiente de contingência de Pearson, o C e o T. A covariância, pessoal, ela não tem uma magnitude de fácil interpretação, tudo bem? Ela pode assumir qualquer valor a depender dos seus dados. Por conta disso, a gente vai tentar utilizar aí um coeficiente de correlação que ele está travado especificamente entre -1 e +1. Onde -1, né, é uma relação extremamente negativa, +1 é extremamente positiva. E o 0 é onde não existe relação. Qualquer, né, penumbra aí entre esses indica pra gente uma relação e a força que ele tem, tá bom? Então, dados, né, os n pares, né, ou localizações aqui desses pontos, a gente vai chamar de coeficiente de correlação entre as duas variáveis x e y, essa expressão aqui. 1 sobre n somatório de xi menos x barra sobre o desvio de x vezes yi menos y barra sobre o desvio de y, tá? Ela parece com essa, mas não é a mesma, tudo bem? Ela está dividida pelos desvios em cada variável. Mas nós podemos utilizar a covariância para chegar na correlação. Notem que se eu reordenar esse somatório, essa expressão do meio, eu chego nessa expressão aqui. Ela é a covariância entre x e y dividido pelo produto dos desvios padrões, né? Desvio padrão de x vezes desvio padrão de y, né? Ou seja, ela é a média dos produtos, mas dos valores padronizados dessas variáveis, considerando a média e o desvio padrão, para a gente conseguir travar entre -1 e +1. Tudo bem, gente? Então, a gente vai considerar o quê? Se for +1, literalmente a correlação, ela é perfeitamente positiva. Aqui os pontos x e y estão perfeitamente alinhados em uma reta. Se ela está entre 0 e +1, ela é uma correlação positiva, tudo bem? Então, valores crescentes de x estão relacionados a valores crescentes de y. E os decrescentes de x aos decrescentes de y, tudo bem? Se ela for igual a 0, não há correlação entre x e y, tá? Que é uma conclusão importante. Se essa correlação é entre 0 e -1, tá? Me desculpem, aqui não é mais não, é -1, né? Então, na verdade, é -1 e 0, tá? Ela vai ser uma correlação negativa e os valores crescentes de x estão associados a valores decrescentes de y e vice-versa, né? Então, altos valores de x estão associados a baixos de y. E se ela for perfeitamente negativa igual a -1, a gente vai falar que os pontos x e y estão perfeitamente alinhados de forma, né, negativa para baixo. Tudo bem, pessoal? Visualmente, o que eu estou falando é o seguinte, ó. Correlação positiva, correlação negativa e correlação nula para essas figuras A, B e C. Para saber o quanto, né, a gente precisa aí calcular o coeficiente de correlação. Beleza, pessoal? Ok, então vamos para exemplificar isso, né, com os dados aí do nosso exemplo 4.4. Cálculo do coeficiente de correlação para o agente, né, que tem aí tantos anos de experiência e tantos clientes. O que eu vou fazer? Eu vou sugerir para vocês calcularem esse coeficiente, como ele é uma fórmula grande, calcularem ele por partes. Primeiro, faz o desvio x menos x barra e y menos y barra, tá? Você vai pegar cada valor de x e subtrair da média e computar aqui. Beleza, fez uma coluna que é x menos x barra e y menos y barra, agora você vai pegar o valor dessa diferença e dividir pelo desvio padrão. Tá? Vai dar quanto? Menos 1,54 quando a gente tem 2 anos de estudo, menos 1,12 quando tem 3, de estudo não, desculpa, de experiência. Quando tem 3 anos de experiência, assim sucessivamente. E vai fazer a mesma coisa para o y. Pega esse resultado dessa coluna e divide pelo desvio padrão do y. Isso daqui a gente vai chamar de padronização, tanto que vocês estão vendo que tem um Z aqui que vai ser importantíssimo lá para o final do curso, tá? Padronizar uma variável é você subtrair a média e dividir pelo desvio padrão, tá? E por fim, olha, Michel, eu tenho xi menos x barra sobre o desvio de x e para o y também, eu vou fazer o que, segunda fórmula? Vou multiplicar para cada linha, para cada agente e vou chegar a esses resultados. No final, vejam bem,
a soma de todas as multiplicações do agente 1 até o agente n, ela vai me dar o quê? O valor, né, que eu estou interessado. Tudo bem? Que é esse somatório aqui. E aí eu ainda vou dividir por n para achar a correlação. Então eu tenho 8.769 dividido por quanto? 8,769 dividido por 10, porque eu tenho 10 agentes no total, tá bom? Isso vai dar 0,87. Então, olha a força dessa correlação. Não é 1, ela não é perfeita, mas ela está bem próxima de 1. Então, existe uma correlação muito forte entre os anos de experiência do agente e o número de clientes que ele possui. Beleza, pessoal? Ok. Então, nós vimos já como associar variáveis qualitativas e mensurar essa associação, como associar variáveis quantitativas e mensurar essa associação. Tudo bem? Notem que, para cada caso, eu tenho técnicas e gráficos específicos para fazer a análise. Por fim, eu quero entrar com vocês, né, na associação quando uma é qualitativa e a outra é quantitativa, né, que é a situação mais caótica, assim por dizer. Tudo bem? Então, como mencionado na introdução, é comum nessas situações a gente analisar o que acontece com a variável quantitativa de acordo com a categoria da qualitativa, seja por meio das medidas resumo, histograma, boxplot, entre outros, tudo bem? Então, vamos para o exemplo aqui 4.8, tá? A gente vai retornar à tabela dos dados 2.1, lá naquela tabela que a gente começa o curso, tá? Onde você tem as linhas aí representando as pessoas, você tem grau de instrução, você tem sexo, você tem localidade, salário, etc. Tudo bem? A gente vai aqui fazer o seguinte, a gente está querendo olhar aqui o grau de instrução, né? Então aqui tem as medidas resumo para a variável salário segundo o grau de instrução. Então eu vou olhar o quê? O salário a depender do grau de instrução dessa pessoa. Então, como o salário é quantitativo numérico e o grau de instrução está sendo aqui qualitativo, eu vou fazer o quê? Para cada grau de instrução, eu vou calcular as estatísticas descritivas padrão. Então, vejam bem, pessoas que têm o fundamental são 12, né? A média salarial delas é 7,84, né? O desvio padrão 2,79, variância 7,77, né? Aqui eu tenho o menor valor, o primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil e o maior valor do salário. Tudo bem? Então, notem, eu peguei as coisas que a gente viu lá nas medidas resumo, né? Que é o quê? Média, desvio, variância, menor e maior valor e os 3 quartis. E estou calculando por faixa, né? Por grau de instrução. Notem que eu tenho uma média para o fundamental, uma média para o médio e uma média, né, para o ensino superior, assim como todas as outras estatísticas calculadas também diferem por grau de instrução. Tudo bem, pessoal? A gente pode, então, fazer uma tabela dessa e eu vou dar alguns exemplos de interpretação. Como esperado, né, as pessoas que estudaram mais têm uma média salarial maior. Porém, o desvio nas pessoas que têm muitos anos de estudos é maior. Tudo bem? Então, o que isso quer dizer? Em geral, o cara que tem ensino superior, ele ganha em média mais, mas existe uma variabilidade muito grande entre as pessoas que têm ensino superior. Alguns estão ganhando bem mais, enquanto outros nem tanto assim. Tudo bem? Os quartis também vão dar para a gente uma ideia, né, da distribuição, né, da localização dela em relação à simetria, mas a gente tem aqui um primeiro relatório de como essa variável se comporta a depender, né, da categoria da qualitativa. A gente poderia também analisar um box plot, só que aí o que nós faríamos, pessoal? A gente faria um box plot para cada grau de instrução. Então, para o fundamental são 12 pessoas, a gente faz um box plot. Para o médio são 18, a gente faz outro box plot. E para o superior são 6, a gente faz outro box plot e compara, tudo bem? A gente está vendo aqui que a mediana está subindo, bem como o nível dos salários de acordo, né? Quanto maior o grau de instrução
da pessoa. Então, a leitura desses resultados sugere o quê? Existe, sim, uma dependência positiva dos salários em relação ao grau de instrução. O salário aumenta conforme, né, o nível educacional do indivíduo, né, o que é óbvio e esperado. Tá bom? Beleza, fizemos essa primeira análise de associação. Como que a gente pode agora traçar medidas entre essas variáveis, né? A gente precisa de medidas para ter uma ideia da variabilidade, né, entre categorias. Então, a gente vai usar a média das variâncias ponderada, né, pelo número de observações em cada categoria. O que eu estou falando? Eu vou pegar a variância de cada categoria e vou fazer uma média ponderada pelo número de observações de cada categoria. Tudo bem? Isso daqui é uma medida, né, de associação entre qualitativa e quantitativa, no qual esse K aqui, pessoal, que está no somatório, ele é o número de categorias e a variância de X denota a variância daquela variável quantitativa dentro da categoria da qualitativa. A partir disso, pessoal, a gente vai fazer o grau de associação entre as duas variáveis como ganho relativo na variância, obtido pela introdução da variável qualitativa. Tudo bem? Então, eu vou comparar basicamente a variância quando eu estou olhando, né, salário por categoria e dividir pela variância de salário simplesmente, sem separar por categoria. E aí eu vou ter esse coeficiente aqui chamado R2, que vai ser 1 menos a razão da variância quando a gente tem a variável qualitativa, né, que é o grau de instrução, sobre a variância somente da variável quantitativa. No caso que a gente está analisando aqui dos salários e grau de instrução, a gente vai achar aqui, né, resolvendo essas continhas, um R2 de 0,415. O que isso quer dizer? Que 41,5% da variação total do salário é explicada pelo grau de instrução. Então, o grau de instrução explica quase que 50% aí da volatilidade do salário, né? E o que isso significa, pessoal? Que é uma variável importante para explicar a diferença salarial. Tudo bem? Ok. E por fim, né? Tranquilo, pessoal. Vou só dar uma retomada no que a gente viu nessa aula, né? Antes de passar para o tópico final, que é o gráfico QQ. A gente falou sobre variáveis qualitativas e a forma de analisá-las, com a tabela de contingência, né? Ou tabela de dupla entrada, a associação por gráficos de barras, né? E eu mostrei para vocês os coeficientes de contingência T e C, beleza? E aí a gente soube, né, como relacionar variáveis qualitativas. Em segundo, eu entrei com vocês no mundo das variáveis quantitativas que são muito comuns em economia. E aí a gente viu a possibilidade de associação entre elas por meio do gráfico de dispersão e utilizando, né, como medida de associação a covariância e a correlação, a gente viu como quantificar essa relação, o quão forte ela é. Agora, né, a gente acabou de ver o último tópico, né, de cruzamento, quando a gente teria uma variável qualitativa e uma quantitativa, né? Eu mostrei para vocês que o usual é que a gente faça uma análise da variável quantitativa por categoria da qualitativa, né? E aí a gente tem uma tabela, né, bem como poderíamos fazer um gráfico também para explicitar isso, e como medida de associação eu mostrei para vocês o R2, tá? Que vai ser o que? Ele vai considerar a variância quando a gente tem as categorias qualitativas dividida pela variância quando não considera a variável de instrução ou qualitativa, como no caso nosso aqui. Tudo bem? Eu vou fazer 1 menos essa razão, vai ser o R2, que é o poder de explicação da qualitativa sobre a quantitativa. Então, para cada possível caso na análise bidimensional, tá, gente? Novamente, eu tô trabalhando com vocês a análise de 2 a 2 variáveis, bidimensional. Ah, Michel, e se eu quisesse analisar 3, 5, 10, 20 variáveis ao mesmo tempo? Aí é o que a gente vai ver em econometria, não em estatística, tudo bem? Aqui eu vou ficar com vocês nessa análise bidimensional mais simples, mas que já dá, sim, um peso gigantesco de intuição e informação para quem está fazendo isso daqui, beleza? E por fim, eu vou entrar com vocês no gráfico QQ, que também é chamado de gráfico quantis, tá? Enquanto um gráfico, pessoal, de dispersão, ele vai fornecer uma possível relação global entre as variáveis, o gráfico QQ, ele vai mostrar se
os valores pequenos, intermediários e grandes de x estão relacionados com valores pequenos, intermediários e grandes de y, tudo bem? Então, note que na dispersão, você pode ter o x1 menor que o x2, o y1 menor que o y maior que o y2, você pode ter várias possibilidades. Já no gráfico QQ, isso não acontece. Por quê? Você, antes de fazê-lo, você precisa ordenar, né, do menor para o maior de forma crescente as duas variáveis. Então, você está olhando somente se pequeno está relacionado com pequeno, intermediário com intermediário e grande com grande. Beleza? Vamos para esse exemplo aqui da tabela 4.18, onde nós temos 20 notas aí de alunos em duas provas de estatística, tá? A gente tem o aluno 1 até o aluno 10, tem a prova 1 e a prova 2, e do aluno 11 até o aluno 20, prova 1 e prova 2, tá? A gente quer ter uma noção aí de associação, beleza? Quando a gente ordena, né, esses gráficos, essas variáveis, que é a prova 1 e a prova 2, da menor nota para maior para ambas as provas, e colocamos aqui num gráfico, né, quantil, a gente tem essa reta, né, que passa aqui basicamente no 45, que associa, né, o grau de ajuste entre as duas provas. Então, isso mostra que esses alunos não tiveram notas muito distintas nas duas provas. Quem foi mal na primeira continuou mal na segunda, e quem foi muito bem na primeira continuou muito bem na segunda. Mas a gente pode notar também como referência, né, na reta x igual a y, que é a reta de 45 graus, que para notas abaixo de 5, os alunos tiveram notas maiores na segunda prova. Então vejam bem, ó, aqui mais ou menos, tudo bem? Abaixo de 5, né, que vai estar mais ou menos aqui, tá? Pensa numa linha imaginária na vertical aqui. Esses alunos aqui, vejam bem, eles tiveram uma nota mais baixa aqui, né, na primeira prova, mas deram uma leve melhorada, tudo bem? Então, para esse ponto das notas abaixo de 5, eles melhoraram um pouco na segunda prova. Já nas notas de 5 a 8, né, que seria mais ou menos daqui até o 8, a gente vê alguns alunos que tiveram a nota melhor na primeira. E quem são esses alunos? Olha aqui. Na primeira prova, né, eles tiveram aqui uma nota mais puxada para 8, mas já na segunda ela ficou bem mais próxima de 6, tá? Então, o nosso espelho é esse eixo aqui de reta em que x é igual a y, tá? A gente tem a noção por meio dele o seguinte, olha, aqui o cara, ele foi não muito bem na primeira e deu uma melhorada na segunda, já aqui, né, ele teve um desempenho bom na primeira e não foi muito bem na segunda, que deu uma caída. A gente vê justamente por esse eixo, tá? A gente olha para cá e depois olha para cá. Beleza, pessoal? Então espero que tenha ficado claro, né? É um capítulo longo também, mas é um capítulo de muito aprendizado, né? Porque a gente sair desse mundo univariado e passar para análises bidimensionais já dá um ganho muito grande nos trabalhos que a gente faz, tudo bem? Você já passa a considerar muito mais, né, dimensões daquele problema do que somente no caso em que você olha para uma variável de forma estática, tá? Então era isso na aula de hoje, pessoal. Agradeço a vocês pela atenção e a gente se vê na próxima. Um abraço.